Oi, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez, tem início a Escola Dominical da sua comunidade evangélica Jesus Vive. Mas antes da gente continuar, você já sabe, né? Dá lá o seu like e clica no sininho para ter as nossas notificações. Então, vamos lá? Viu como foi rápido? Então, voltando aqui ao nosso estudo, hoje a gente vai falar sobre um tema que, apesar de ser muito importante, não é muito abordado nas igrejas, que é a adoção. Então, agora, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. A gente está aqui com o Bruno Januzzi, que é o nosso professor da EBD. Temos conosco também a Alana Cristina, que é jovem da nossa igreja, muito atuante nos ministérios infantil, de jovens, e foi ela que sugeriu o tema adoção para a gente falar aqui na EBD. E também temos o casal Marcos Felipe, o Billy e a Diana, que são pais do Jonas e do Gael, e que vão compartilhar aqui um pouquinho com a gente da história deles com a adoção, com o processo de adoção. Para quem não sabe, o Billy é neto do pastor Wilton. Oi, pastor Wilton, tudo bom? Então, eu começo com a Alana. Alana, o que levou você a sugerir esse tema? Por que você acha que é tão importante que a igreja aborde esse assunto? Bom, eu sugeri esse tema porque depois da EBD, que foi de 2 domingos atrás, eu acho, sobre aborto, eu tinha acabado de ler um livro que se chama de Adoção, e ele fala sobre isso, ele fala sobre o aborto e o combate ao aborto, e que a adoção é realmente uma resposta a todo esse questionamento que tem dentro da igreja sobre ser pró-vida e tal, e que a adoção é uma resposta muito lógica a tudo isso. Uma igreja que se diz pró-vida, a adoção deveria ser a resposta a tudo isso. Uhum. E, assim, qual a importância pessoal desse tema para você? Você falou que escutou a gente falar sobre o aborto, né, viu a gravidade do tema e colocou a adoção como resposta. Mas você tem alguma importância que você dá pessoalmente ao tema? O que esse tema diz para você? Bom, eu acho que, assim, para mim, eu acho que a maior correlação de adoção a relação que eu posso fazer de adoção com a minha vida é o próprio Jesus Cristo, que se não fosse pela adoção de José a Jesus Cristo, eu não teria recebido a salvação, eu ainda viveria sobre a lei, eu não teria graça sobre a minha vida. Então, eu acho que é uma relação que eu faço como cristã, de que José adotou que Jesus, porque Jesus não era sangue de José, mas ele tomou e fez parte da viagem dele, e assim Jesus pôde cumprir a profecia de que ele seria descendente de Davi, descendente de Abraão também. Então, acho que é essa relação que eu faço com a minha vida. E, assim, você é muito jovem, Alana, você tem 17 anos? 17, né? Isso mesmo. 17 anos. Então, você é muito jovenzinha, né? E assim, como é que você, assim, como jovem, e falando para outro jovem, como é que você colocaria, né, a importância de se falar sobre adoção, do jovem achar, eu sou novinho, eu não preciso pensar nisso, eu nunca tive, eu não sou adotado, eu não conheço ninguém que foi adotado. E como é que o jovem ele pode ajudar nesse processo? Ajudar os outros a compreenderem também, né? Uhum. Assim, eu acho que para mim, acho que todo jovem, assim, adolescente, a gente começa a pensar muito sobre o futuro, de um dia, tipo, construir família e ter filhos. Então, acho que de qualquer forma a gente sempre está pensando muito no futuro. Ai, que faculdade eu vou fazer? Quantos filhos eu quero ter? E eu vou casar jovem, eu vou casar velho, tipo, assim, tudo no tempo certo, mas a gente pensa muito nisso. Então, acho que às vezes a gente tem que pensar que a adoção, tipo, pode chegar no nosso futuro. A gente pode, talvez, ter um direcionamento de Deus
E eu acho que na própria igreja, eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando, esse movimento que está tendo de nós nos percebemos como adotados por Deus e transformados de órfãos para filhos amados. Uhum. Então, eu acho que a relação que tem com os jovens, tipo, já é no dia de hoje. A gente, a partir do momento que a gente se encontra com Jesus, a gente precisa entender de que a gente passou de órfão para filho amado. Então, que não é só, vamos dizer, eu não conheço ninguém, ou eu não sou adotado, mas está no nosso entorno. O Evangelho ele fala muito sobre isso. Acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem. Ah, perfeitamente. E assim, eu quero passar agora para o Bruno, para que ele possa comentar um pouquinho sobre o que tem a ver palavra de Deus, igreja, adoção. Como é que a Bíblia fala sobre isso? Porque a gente já viu alguns temas, né, que a Bíblia não fala, né, propriamente, mas que ela fala tangencialmente. Mas me parece que a adoção não é o caso. Me parece que ela fala de adoção assim bem, né? Ela é bem certeira, bem assertiva quando ela fala de adoção. Você pode falar mais sobre isso para a gente? Claro, eu acho que é o que a gente sempre fala, a gente precisa olhar para a Bíblia e lembrar que ela foi escrita num tempo, no mundo antigo, e muita coisa é pertinente do mundo antigo, e a gente vai fazer uma leitura para o nosso tempo e tentar entender as instruções que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. E lembrando que a igreja, ela tem um papel social de relatar e denunciar injustiças sociais, faz parte do papel da igreja. Essa é um ensinamento e uma instrução do próprio Senhor. A característica de profetizar e ser o profeta é aquele que denuncia as injustiças do povo, as injustiças sociais. Então, a igreja tem esse papel, sim, de confrontar todo tipo de injustiça. Esse é o primeiro ponto importante da gente pensar. E olhando para isso, a gente vai para a história, e eu achei muito interessante a Alana quando coloca que o próprio José é um ato de adoção ao reconhecer ali o ministério de Jesus Cristo, onde ele não tem parte naquilo, e é uma visão linda e perfeita de que ali também já é um processo de adoção, onde ele se responsabiliza como pai de Jesus Cristo. Eu achei muito interessante, muito bem colocado. Quando a gente vai para a palavra, eu acho legal também, a gente quando fala de adoção, eu acho que o Billy e a Diana depois vão falar um pouco sobre a experiência deles, mas no mundo antigo era muito comum jovens, adolescentes, crianças ficarem abandonados, eu digo na Roma antiga, no primeiro século lá da igreja, por conta da prisão dos pais ou a morte, e não tendo um parente para cuidar, era muito comum crianças estarem abandonadas já no tempo de Jesus, no tempo da igreja primitiva, no primeiro século. E a igreja ela foi muito criticada, porque também os discípulos acolhiam essas crianças no mundo antigo, né? E a igreja começou a fazer esse papel de receber as crianças, os adolescentes que já estavam ali sem seus pais. E foi muito criticado também, porque por conta desse acolhimento, a criança e o adolescente nesse primeiro século não tinha muita relevância, semelhante à mulher, era algo que não tinha muita importância nas camadas sociais, aí dizendo. E a igreja entra, lá no primeiro século, já começa a igreja primitiva a se preocupar com esse grupo e a cuidar e trazer para dentro da comunidade de fé, né, nas reuniões, a figura desses adolescentes, dessas crianças ali que estavam à margem da sociedade da época. E isso é um ponto importante para a gente lembrar do que a igreja fez no início do primeiro século, lá no início da igreja primitiva. E quando a gente vai para a nossa relação com Deus, ela, como você falou, já que ela é talvez o maior processo de adoção da história, é a nossa relação com Deus. E eu separei o Romanos, que é uma passagem clássica que fala sobre esse processo de adoção, Romanos 8, e a gente vai perceber que em algum momento, nós também fomos adotados por esse Deus que se apaixonou pelo homem, pela sua criação, e não permitiu com que ele se afastasse, e nos trouxe de volta para perto dele. O texto, eu quero ler, está lá em Romanos 8,
versículo do 12 até o 17. Ele vai associar o espírito de adoção e também vai falar sobre os herdeiros. Então, Romanos 8, no versículo 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí entra o versículo 14, que começa a trazer uma relação de Deus com os filhos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual citamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados. Essa passagem, ela deixa de forma muito clara que a gente recebe da parte de Deus esse espírito de adoção. E aqui, no primeiro momento, ele vai usar a palavra filho em dois momentos. No primeiro versículo, no versículo 14, e depois no versículo 16. E no grego, existem duas distinções para a palavra filho. Pode ser filhos imaturos de qualquer idade ou filhos maduros que já discernem as coisas do pai. Quando a gente traduz para o português, tudo entrou como filho, mas existe a palavra uios e tecnon. Um é filho maduro, outro o versículo 14 é filho de qualquer idade, o versículo 16, filhos maduros. O que ele está dizendo com isso? Nós herdamos a bênção da adoção, esse espírito de adoção que o pai tem sobre nós, e mais do que esse processo de adoção, ele agora traz o co-herdeiro. A gente também herda em Cristo aquilo que era do pai. Então, para que a gente não se estenda muito, esse espírito de adoção, ele é permanentemente um espelho para o nosso processo de salvação. O espírito de adoção, ele é um sinônimo de salvação para as nossas vidas. Se, como a Alana falou, se hoje eu não vivo mais atemorizado, como está no versículo, acho que o 13 aqui, 14, quando ele fala, eu não tenho mais por que andar atemorizado, porque a lei também trazia temor. Temor pelo não cumprimento da lei, o julgo e uma condenação. Ele fala, agora vocês não precisam mais andar atemorizados, porque repousa sobre vocês o espírito de adoção. Não só repousa o espírito de adoção, como também agora ele te chama de filhos maduros, e filhos maduros que irão herdar o quê? Herdar as bênçãos e a autoridade do Pai. Recentemente a gente falou que a igreja herda a autoridade que Cristo ganhou na cruz. Quando ele é assunto aos céus, ele deixa a sua procuração e fala, agora a minha autoridade está sobre a igreja. Clamem em meu nome e coisas maiores vocês vão fazer. Isso é uma herança deixada para seus filhos, a igreja. E agora a gente tem uma procuração em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos dá essa autoridade. Então, esse espírito de adoção é, de fato, a nossa própria salvação em Jesus Cristo. E eu louvo a Deus que a igreja deve, sim, incentivar a adoção. É uma realidade social. Às vezes a gente fala pouco, recentemente não, alguns anos atrás, um determinado programa de televisão começou a falar sobre, não sei se foi uma novela, alguma coisa sobre adoção, e houve um crescimento enorme na busca por adoção, entrar no processo de adoção. Então, existem pessoas que precisam, existem pessoas que desejam, mas falta informação, falta conhecimento, falta testemunho de quem passou por isso, que eu acho que é fundamental. Quando a gente falou na última aula sobre aborto, a gente lembra daquela instituição na Argentina, depois que a lei é aprovada do aborto, essa instituição agora vai atuar sobre pessoas que desejam abortar e levar o intuito de falar sobre os valores da vida, e 95% das pessoas, ao ouvir o testemunho e a experiência de mulheres que abortaram,
agora não mais confrontando a lei dos homens, porque a lei autorizou o aborto, agora de uma forma preventiva. Essa instituição leva mulheres que tomaram opção pelo aborto para dizer o quanto foi doloroso, o quanto foi difícil e o quanto essas mulheres não recomendam, e 95% das mulheres que buscam a instituição com o intuito de abortar desistem do aborto. Num espelho sobre a adoção, quanto mais a gente falar sobre a experiência da adoção, o estímulo, tirar dúvidas, mostrar o lado positivo e as dificuldades, eu acho que a gente vai dar uma condição semelhante ao que Deus fez pelo homem aqui, por nós. Nós temos condições de fazer isso por diversas crianças que estão precisando de um lar e, enfim, ser acolhido. Então, acho que à luz da palavra, minha contribuição seria essa, e a gente precisa falar e incentivar isso para que a igreja se posicione também. E aí, agora eu quero passar para o Marcos e para a Diana, né? Para o Bill e para a Diana, que tem 2 filhinhos, o Jonas e o Gael. Aí eu queria que vocês falassem, compartilhassem com a gente aqui essa história de vocês, e que a gente precisa conhecer mesmo como igreja, né? E saber, assim, pelo que vocês passaram, até para que vocês possam servir de exemplo para outras pessoas. Adotar, eu tenho certeza que não é uma coisa fácil, não é, né, um mar de rosas, tem as suas, tem os seus desafios, mas aí eu queria que vocês ficassem bem à vontade para contar para a gente como é que foi a história de vocês. Vocês podem falar, fiquem à vontade. Bom, obrigado. Queria agradecer muito o convite para falar com vocês. Então, meu nome é Marcos, mas já viram que estão me chamando de Billy aqui, que é vamos dizer assim, meu segundo nome, né? Por muitos anos, eu acho que o primeiro, porque a maioria das pessoas do meu convívio me chamava de Billy mesmo. Mas quando a minha esposa fala Marcos, sou eu. Tá? Das antigas aí, para não ficar o pessoal não ficar confuso. Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, para falar sobre isso. Na verdade, vai ser a primeira vez, eu acho, que a gente vai falar num contexto assim, né, falar para outras pessoas em forma de testemunho. Então, vou deixar a Diana se apresentar também, depois a gente acho que engata, né, no assunto. Obrigada pelo convite, também agradeço. Eu acho que é a segunda vez que a gente fala sobre adoção. Assim que o Gael chegou para a gente falou lá na nossa igreja, lá na Rio Vivo. Ah, sim. Mas estava tudo muito inicial, então é um sentimento bem diferente agora, né? A gente tinha acabado de chegar, a gente ainda estava naquela... O que está acontecendo, né? No olho do furacão. Mas agora já é um sentimento um pouco diferente. Uhum. Eu e Marcos, a gente é casado há quase 11 anos. A gente tem o Jonas, que foi filho biológico. Ele tem 6 anos. E só para dar que geralmente todo mundo pergunta por que você adotou? 7 anos, né? Por que vocês adotaram? O que levou vocês a adotarem? A adoção, ela sempre fez parte do nosso repertório, desde o início do casamento. E aí eu engravidei do Jonas e foi uma gravidez extremamente difícil. Nós dois quase morremos. E aí, quando a gente teve a vontade de ter o segundo filho, eu descobri que eu tenho uma trombofilia. Então, os médicos recomendaram que não tivesse uma segunda gravidez. Então, nós optamos por não ter e resgatar aquela ideia da adoção. E ficamos 2 anos ainda pensando, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente com relação à adoção, que foi nosso primeiro pensamento, é que o sentimento de caridade, ele não é suficiente para sustentar uma adoção. A adoção, ela tem que ter como sustento, como suporte, o sentimento de quero ser pai, quero ser mãe. Porque a caridade não sustenta todos os desafios que a adoção traz. Porque é uma maternidade muito difícil, muito penosa, por vezes invisibilizada, é solitário muitas vezes. Então, você fazer isso por caridade, ninguém enfrenta tudo isso só por caridade.
A gente enfrenta tudo isso por querer ser pai, querer ser mãe. Então, o nosso sentimento maior foi de querer crescer a família. E aí, decidimos, depois de 2 anos pensando nisso, entrar no processo e legal mesmo, né? A gente nunca optou passar pela tangente, né? Como muita gente faz, que é extremamente perigoso. Nós fizemos o processo totalmente legalizado. E aí você pode continuar, para eu não monopolizar a conversa. Então, acho que a gente começou em 2017, não foi? O processo de habilitação. 2018. Só para o pessoal entender assim, como é que funciona, para você entrar na fila de adoção, é preciso se manifestar essa vontade judicialmente, né, na vara da infância e da juventude, do local onde a pessoa mora. E aí você faz todo um processo de preparação, com cursos, palestras. Por mais que a adoção seja já uma atitude resolvida, né, quando o casal quer, na verdade não precisa ser um casal, em termos de lei, a adoção por pessoas solteiras também é possível legalmente, e hoje em dia, inclusive com casamentos homoafetivos, também é permitido, né? Então, por mais que isso já seja resolvido, existe um processo de curso, palestra, visita domiciliar por parte das autoridades, e isso tudo é muito bom, porque nesse processo a pessoa acaba tendo contato com outros testemunhos, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, a gente frequentou várias reuniões dos grupos de apoio à adoção, existem vários na cidade do Rio de Janeiro, e ali vão pessoas para explicar a realidade social da adoção, qual é o impacto que a adoção tem na vida de crianças, adolescentes que estão institucionalizadas no que a gente chamava antigamente de orfanato, né? Mas hoje em dia se usa o termo abrigo, correto? Então, essas crianças abrigadas são muitas pelo Brasil todo, né? E de perfis diferentes, tem um perfil que é predominante, mas isso varia um pouco, né, de região para região. Então, a gente foi ouvindo várias coisas, testemunhos de pessoas que adotaram bebês, que adotaram crianças com deficiências, crianças com doenças pré-existentes, que adotaram adolescentes, que adotaram irmãos, 2 ou 3, né? Ouvimos vários testemunhos e isso tudo faz parte da preparação, né? Então, isso a habilitação toda durou cerca de 1 ano, talvez, né? Mais ou menos. A gente deu entrada em janeiro e a gente foi habilitado no fevereiro do ano posterior. Então foram 13 meses praticamente, né? Depois que você é habilitado ou habilitada, aí sim você vai entrar na fila nacional do Cadastro Nacional para adotar. Então, assim, é um processo que parece muito burocrático, muito lento, mas ele é muito necessário por causa dessa preparação, né? E para a gente ter uma noção do que é a realidade brasileira no campo da adoção, né? Então, isso foi 2017, 2018 estávamos... Não, 2018. 2019, início de 2019, estávamos habilitados e o Gael chegou na nossa família a gente conheceu o Gael em novembro de 2019, ele nasceu em julho de 2019, então a gente o conheceu em novembro e em dezembro, um dia antes dele fazer 5 meses, ele foi para nossa casa, né? Na época a gente estava morando em Belo Horizonte, porque eu consegui um trabalho de professor visitante na UFMG, na Federal de Minas Gerais. Então, a gente se mudou para lá, a gente estava habilitado para adotar aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem que fazer um perfil, né, de adoção, se você está disposto a adotar crianças de outro estado, é possível, né, mas é um pouco mais, a logística é um pouco diferente. Então, como a gente mudou para Belo Horizonte por conta de trabalho, a gente levou o nosso processo para a Vara da Infância e Juventude de lá. E foi lá, em Belo Horizonte, nesse trabalho, nesse período temporário que a gente estava lá, que nós conhecemos o Gael, e o Gael nos conheceu. Então, ele era um bebezinho,
de 4 para 5 meses, e agora ele está com 2 anos e 2 meses, né? Enfim. Quando a gente conheceu o Gael, o Jonas, né, estava com 5 anos, e nós fizemos questão que o Jonas participasse de todo o processo. Então, quando tinha essas reuniões nos grupos de apoio à adoção, ele estava conosco, né? Uma pergunta que todo mundo faz: qual foi a reação do seu filho mais velho, né, quando chegou um irmão? Então, assim, o Gael não chegou e o Jonas levou um susto, porque o Jonas estava acompanhando, ele já tinha maturidade para acompanhar as reuniões, talvez não entendesse tudo o que era falado, mas entendia do jeitinho dele. E a gente estava sempre que tinha que levar um papel, um documento lá na comarca de Madureira, que é o nosso caso, o Jonas ia junto, né? Aí ele perguntava: onde é que a gente vai, então? A gente vai levar um papel para a gente conseguir que seu irmão ou sua irmã chegue logo, né? Então, a gente sempre foi trabalhando isso com ele, e depois que a adoção, que o processo de habilitação terminou, a gente ainda ficou alguns meses na fila, né? E ele perguntava: quando que vem meu irmão, minha irmã? E uma hora ele preferia menina, outra hora ele preferia menino. E, enfim. Só uma pergunta. Vocês chegaram a fazer, assim, vocês chegaram a fazer um perfil da criança que vocês queriam? Chegaram, né? Aí, como é que é isso? É muito complicado isso, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, não estou querendo assustar ninguém, mas é muito delicado, porque existe sempre uma vontade legítima da pessoa querer um filho ou uma filha de tal maneira, de tal idade, cor da pele tal, com doença ou não. A lei dá o direito a todo mundo de escolher. Então, não é problema você querer um bebê, menina pequeno, né? Bebê, normalmente é pequeno, branco ou branca. Você pode não é problema perante a lei, né? É um direito da pessoa fazer o perfil que quiser, né? Para que a adoção seja bem-sucedida. Ninguém vai te obrigar a ter uma criança que você acha que você não vai conseguir ser mãe ou ser pai. Então, eles te dão toda essa abertura. Mas, no fim das contas, toda essa abertura faz a gente se deparar com muita coisa, e é muito difícil montar esse perfil. De todo o processo, eu acho que é o mais difícil. Tanto é que a gente começou o processo, não sei se está assim ainda hoje, mas quando a gente deu entrada, já tem que botar o perfil lá. Então, foi um maior susto. A gente preencheu o formulário e tinha lá: qual idade você quer? Você aceita irmãos? E aí a gente ficava olhando para a cara do outro: tem que preencher, tem uma fila atrás de gente que também quer preencher o negócio, você fica... Só que isso é só no início. Durante a habilitação, que tem esses cursos, as palestras, a gente visita abrigos também, é possível você mudar o perfil. Até o último momento. Até a entrega da tua certidão de habilitação, você pode fazer alguma mudança. Porém, se naquele momento da certidão de habilitação você fizer uma mudança muito grande, eles vão tentar te entrevistar novamente. Mas até aquele momento você pode mudar. Porque a partir do momento que eles te ligarem e falarem: olha, tem uma criança aqui dentro do seu perfil, você quer conhecer? Então, você tem alguns direitos, tem algumas regras, você pode negar até 3 vezes. Então, tem algumas regras porque você fez um perfil. Então, você não pode ficar também negando o tempo todo. Não, esse eu não quero porque é assim, assado, porque você fez um perfil dentro das possibilidades que você tinha para pensar. Ô, Diana, deixa eu, antes de você continuar, e Billy, na chegada do Gael, eu tenho uma curiosidade. Vocês compartilharam isso, óbvio, né, com os pais, a família como um todo, né? Eu imagino que você também tem que falar com... Alguém também vai ser avô e avó por tabela, né? O avô vai estar na certidão também. Então acho isso muito legal, né? Alexandre, enfim, como é que foi essa etapa aí, antes de você chegar no Gael aí, que também eu já estou super curioso, mas como é que foi essa etapa aí com a família? Olha, foi bem tranquila, assim, vou falar do meu lado, aí você fala da sua família, que tem umas peculiaridades, né? Na minha família nuclear e próxima, assim, eu não tive experiência com irmão ou irmã adotiva, eu não tinha ninguém muito perto, assim, tio, avô, que adotou, né? Então, sempre foi uma coisa, na época, né? Eu ficava pensando como que eu vou abordar, como é que a gente fica curioso qual vai ser a reação, mas, assim,
todo mundo foi muito receptivo, todo mundo deu muita força, e ficaram muito felizes, né? Uma coisa interessante, que eu nem ia falar agora, mas acho que cabe, é que eu ouvi nesse processo, eu não sei se foi num curso que a gente fez, nessas palestras, ou sei lá, um testemunho, que os filhos biológicos também precisam ser adotados, né? Assim, pelos pais biológicos. Os pais... só que isso é muito sutil com o filho biológico, porque, normalmente, né, nem sempre, tem um planejamento, aí tem a gravidez, né? O bebê vai crescendo ouvindo a voz da mãe e do pai mesmo na barriga. Então, assim, quando nasce, praticamente assim, é automático, né? Essa relação, esse link, essa conexão dos pais com os filhos biológicos. Mas, de alguma maneira, os pais biológicos sempre têm que adotar também os seus próprios filhos biológicos, né? No sentido de desenvolver esse sentimento de pai e mãe. E não foi diferente com o Jonas, né? Eu só vinha perceber isso depois que eu adotei o Gael, depois que eu ouvi essas pessoas falando isso, mas da mesma forma que o Jonas, quando chegou, a família toda, os avós, os tios, né, o acolheram como membro da família, a mesma coisa aconteceu com o Gael, né? E o Gael... Adotar tem sempre as suas surpresas, né? Porque você faz um perfil que você acha que vai chegar até o fim do processo de habilitação com ele, e normalmente você acaba mudando alguma coisa, né? Assim, nem que seja, eu era só até 4 anos, no final você já está aceitando 6, ou assim, um exemplo, né? Ou até mudanças mais drásticas, como eu só quero um e no final, não, eu aceito irmãos, né? Você pode fazer esse tipo de opção. Mas em relação à família, respondendo ao Bruno, foi muito, muito tranquilo, todo mundo ficou muito feliz. Uma coisa que aconteceu, a Diana falou desse problema que ela descobriu, né, de saúde, eu optei por fazer a vasectomia, então todo mundo sabia que a gente não teria mais um filho ou filha biológico, né? Então, quando a gente decidiu adotar, foi bastante natural essa escolha, né? Porque a gente queria aumentar a família e essa era a possibilidade que a gente tinha. Não foi uma coisa assim, poxa, que pena, né? Então vamos substituir o biológico pelo adotivo. Não é essa a ideia, né? Mas conosco foi a oportunidade e a chance que a gente tinha, né? Por conta desse problema que a gente narrou aqui, de saúde, né? Então, fala um pouquinho da sua família. Com a Diana, como é que foi com a tua família? Na minha família, a gente já tem alguma proximidade com a adoção. Eu tenho 4 irmãos, 4 meninos, um mais velho, 3 mais novos. Desses 3 mais novos, os 2 menores, que não são menores, né? São mais altos, mas mais novos, foram adotados. Então, a gente já tem essa experiência. Então, no meu núcleo familiar ali, eu sabia que não teria nenhum tipo de problema com relação à aceitação e a conseguir realmente criar uma relação. Eu tenho parentes distantes que realmente têm preconceitos, só que a minha mãe sofreu tudo isso por mim, antes de mim. Então, eu sabia quem teria e eu sabia quem não teria, mas, assim, a gente realmente tem uma história feliz de que, assim, os avós, bisavós, tios e tias próximos adotaram junto, né? Acolheram junto, foi uma coisa em conjunto da família. Legal. Então, vou contar assim um pouco dos fatos, né? De como tem um gatinho aí querendo participar. Ele costuma aparecer nas aulas de ABD aqui, é um ilustre convidado. Ele é assíduo. Uma coisa interessante que eu queria falar é que nós fomos para Belo Horizonte a trabalho, né? E a história de Belo Horizonte foi muito complicada profissionalmente, né? As coisas não saíram como a gente planejava no início. No final até deu certo,
mas eu fui para assumir um trabalho que me foi negado no primeiro momento, né? Sim, fizemos a mudança, matriculamos os Jonas na escola e depois não fui contratado pela universidade por uma questão burocrática, mas depois acabei sendo contratado, deu certo, né? E a nossa ida para lá foi muito turbulenta e assim decidida de uma hora para outra. Eu tinha tido uma frustração profissional no Rio, um concurso para o qual eu estudei muito, 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 muito. Estava confiante, né, de que ia pegar um emprego aqui, acabou que não rolou. E aí eu fiquei muito frustrado e quis provar para mim mesmo que eu vou trabalhar numa universidade. Aí fui catar um monte de edital, me lembro perfeitamente, era 5h30 da manhã que eu acordei cedo, fiquei no celular, onde são as vagas que existem? Aí tinha essa de Belo Horizonte. E aí vou aplicar para essa. Aí fiz e fui aprovado, né? E nós fomos para lá, não fui contratado. Depois de alguns meses consegui um emprego, aí chegou o Gael, logo veio a pandemia, eu dei pouquíssimas aulas presenciais e voltei para o Rio e estou dando aula na UFMG até hoje. O contrato acaba mês que vem. Remoto, né? Ensino remoto aqui do Rio. Então, assim, a gente foi para Belo Horizonte para conhecer o Gael e para o Gael conhecer a gente, porque se não fosse isso, né, a história foi tão sem sentido profissionalmente que depois de tudo, botando as peças no lugar do quebra-cabeça, eu percebo que era para eu não ter sido aprovado nesse concurso aqui, porque eu precisava ir para Belo Horizonte por um motivo que eu desconhecia na época, né? Agora a gente sabe. Inclusive, quando a gente estava lá, a gente fez essa mudança do processo do Rio para Belo Horizonte e o juiz lá não autorizava a gente entrar na fila. Ele falou que a gente teria que refazer todo o processo e aí, toda semana eu ia lá e fazia um escândalo e dava uma de carioca lá em Minas Gerais e o pessoal ficava meio... Eu chegava, todo mundo já sabia Lá quem vem era. ela. Lá vem a barraqueira, lá vem a enjoada. Porque ele queria que a gente refizesse todo o processo, porque a gente não tinha feito o processo lá, sendo que o nosso processo estava lá na mão, enfim. Só que por um erro do sistema, porque o sistema migrou, o sistema mesmo, o programa, migrou de um para outro, e nessa coisa que migrou, o Rio, quando passou a bola para Minas Gerais, por um erro, o Rio desbloqueou a gente. Então, o juiz lá estava bloqueando a gente, mas no sistema a gente estava desbloqueado. E aí o sistema automaticamente deu match com o Gael. É tipo o site de relacionamento, né? Uhum. Aí deu match com o Gael. E aí a assistente social e o juiz tiveram que engolir a gente, porque a assistente social falou assim, eu não tenho nenhum motivo para que eu possa desvincular o Gael de vocês. Que não era Gael, né? Para eu desvincular ele, eu tenho que dar um motivo. E ela não podia dizer, não estou autorizando, estou desvinculando, porque o juiz não quer autorizar que eles entrem na fila. Então, assim, foi tudo muito turbulento no início, mas, de alguma maneira, o caminho se achou. Acho que vocês viram a mão de Deus nisso, né? Acho que é muito propósito de Deus também, né? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Geralmente os sistemas sempre são assim, sempre fazem coisas negativas para a gente. Só que dessa vez ele ajudou. Sim, sim. E assim, o nosso processo durou pouco, né? Assim, a gente ficou pouco tempo na fila. Foram 9 meses na fila. Isso é muito difícil para a realidade brasileira, porque nosso perfil era aberto o suficiente para aceitar crianças com um problema de doenças pré-existentes, enfim. E o Gael, que a Diana falou que não era Gael, porque ele tinha outro nome na época, né? Você pode mudar o nome ou não da pessoa que você adota, da criança que você adota. Então, o Gael tinha uma condição que ele já superou, então a gente aceitava essa condição física, e aí isso que ela falou que o sistema deu match, né? O sistema olha assim, quem são as pessoas que estão dispostas a adotar um menino de tantos meses, dessa cor, vai fazendo esse filtro, né? E quem são os que aceitam tal doença? Estávamos nós lá, aí deu... Na verdade, o nosso lugar na fila era 300 e tanto. Mas dessas 300 e tantas pessoas não aceitavam
doenças tratáveis e tudo mais. Tinha um perfil mais conservador. E aí, então, a gente acabou pulando na frente. E uma coisa legal de falar, que a gente sempre conta, é que o Jonas já estava muito ansioso, muito impaciente até. E uma vez ele falou, cadê meu irmão que não chega? Minha irmã que não chega. E a Diana falou para ele, olha, a única coisa que a gente tem para fazer agora é orar. A gente já fez todo... Lembra aqueles papéis que a gente entregava? Lembra, já fizemos tudo. A gente não tem mais o que fazer a não ser esperar e orar, né? E aí ele resolveu orar constantemente para chegar ao irmão. Toda noite. Toda noite. E aí ele falava, eu quero ir para o meu quarto, vou falar com Jesus. É assim que ele fala, ele chama a oração disso, né? Vou falar com Jesus. E aí pedia, e depois que ele começou a fazer isso, constantemente... Começou em outubro. Aí no mês seguinte, a gente recebeu um e-mail, olha, tem uma criança aqui, vocês querem conhecer. Aí fomos no abrigo conhecer, ele era bem miudinho, estava no bercinho, vinha de uma situação de vulnerabilidade, né? Assim, toda criança que está para adoção passou por um trauma. Ninguém está para adoção por ter tido uma primeira infância, uma vida muito legal, tranquilona, uma família ótima. Normalmente não é assim. A pessoa está para adoção porque tem alguma coisa errada, né? Teve alguma coisa errada, assim, difícil, situação vulnerável, pobreza, violência, morte dos pais, qualquer coisa assim. E aí o Gael estava nesse abrigo e a gente ficou convivendo com ele, visitando todos os dias praticamente durante 15 dias ou 20, mais ou menos isso. E era muito doloroso. A gente sabia que ele era nosso filho. Era muito doloroso voltar para casa sem ele, né? E nós havíamos já passado por isso com o Jonas, que foi prematuro, e ele ficou no hospital 27 dias, a gente voltava do hospital todo dia para casa, sem ele. O Jonas ficava na UTI neonatal. E, de novo, estávamos passando em contextos diferentes, mas passando por isso outra vez, de estar diariamente com o nosso filho, mas não poder levá-lo para casa, que era o caso do Gael, que estava no abrigo. Tem esse período de convivência. Você passa a visitar a criança... Mesmo com bebês. Alimenta, dá mamadeirinha, brinca um pouquinho, e isso... 5 meses, né? Quando você vai para abrigo para passar esse momento de integração, ele tinha 5 meses? É isso que você falou, né? 4 e meio. Tinha 4 e meio. Ele estava no abrigo desde os 2 meses. Ok. Até que a vida legal dele fosse resolvida e ele pudesse entrar no sistema. No caso do Gael, foi um caso muito tranquilo, porque a mãe biológica, ela fez uma entrega voluntária. Então, isso é uma coisa que é muito legal de dizer, que casa com o que a Alana estava falando, da questão da adoção e do aborto e tal. Porque no Brasil, as mulheres que muitas vezes que estão nessa situação de vulnerabilidade estão sozinhas, o parceiro não está junto, né? Essa é a realidade. E essas mulheres, elas não sabem que entregar uma criança para adoção é o direito delas. Elas não vão ser presas por entregar. É uma opção, né? É uma opção, é um direito, e elas não vão ser, não deveriam ser julgadas, né? Em alguns casos são, mas não deveriam. E as mulheres que fazem isso é porque querem o melhor para o seu bebê. E foi o caso da mãe biológica do Gael. Então, isso facilitou muito a vida legal dele, porque ele não foi um bebê abandonado, sem documentação, sem saber de quem é. Isso dificulta muito, porque tem que fazer todo o rastreio e tal, e aí o bebê vai crescendo. No caso do Gael, como ela entregou, ela fez todas as entrevistas com os psicólogos, com o juiz, ela assinou todos os papéis, abrindo mão daquela criança, isso facilitou muito a vida legal dele. Então, por isso que rapidamente ele foi para a fila da adoção. Então, isso é muito importante elucidar as pessoas, que entregar uma criança para adoção é seu direito. Não deveria ser o que acontece, acho que todo mundo deveria poder ficar com seus filhos, mas a realidade que temos não é essa. Então, você não vai ser presa porque você entregou a sua criança. Se você abandonar num local, você vai ser presa. Mas se você entregar, não vai ser presa. Cuidado, né?
E aí, quando o Gael foi, o Jonas ficou muito feliz, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, porque todo mundo pergunta, como é que foi a convivência? Primeiro, como eu contei, o Jonas já estava esperando há muito tempo, muito ansioso, mais do que a gente, eu acho. E o convívio foi muito bom. O Jonas tem muito carinho pelo irmão, cuida bastante. Eles se conectaram. Leva um tempinho, né? E aí isso ainda está acontecendo, inclusive, conosco, de essa conexão, o link, né, entre os membros da família. O Gael é uma criança difícil, né? Assim, o gêniozinho dele, ele é bem turrãozinho. E o Jonas tem muita paciência com ele, né? E tem sido um aprendizado muito grande. Para mim, eu lembro, o Bruno falou aliás, a Alana falou, né, de Jesus, e o Bruno também citou algumas passagens, alguns contextos bíblicos, né? Eu lembro de um amigo que falou, poxa, vocês vão adotar, não sei se a gente já tinha adotado ou não. Tem alguma história, quem foi na Bíblia que foi adotado? Aí eu falei, Jesus, né? Jesus foi adotado por Jesus, José. Moisés. E também Moisés. Então, a gente tende a achar, porque a narrativa foi feita de uma maneira, né? Mas se a gente parar para pensar que a mãe biológica, né, a mãe de Moisés, quando ela toma aquela atitude, com certeza não foi fácil. Ela foi um trauma, inclusive para ela e para o bebê, para a criança, tenho certeza. Eu acho que Maria também teve que adotar Jesus, porque quando ela queria se casar com José, com certeza ela achava que ela ia ter uma prole, como todos os outros casais, né? Por mais que estivesse dentro da barriga dela, era uma história, né, totalmente fora da curva, né, assim, excepcional. Com certeza ela também teve que entender o que estava acontecendo com ela. Eu gosto muito de imaginar coisas que não estão assim, narradas necessariamente, literalmente na Bíblia, mas são coisas naturais que a gente pensa que aconteceu, né? Que essas histórias bíblicas, elas com certeza envolveram traumas, sim, coisas que as pessoas precisavam elaborar na cabeça, né? José com certeza teve que fazer isso. Jesus crescendo, com certeza também pensou sobre isso na figura de José, como pai mesmo, né? Então, voltando no que a Diana falou, acho muito importante essa questão. Adotar pode ser encarado como um ministério, sim, porque ser pai e ser mãe é um ministério, né, familiar, biológico, pais biológicos, mães biológicas ou não. Então, é um ato de amor? Adoção é. Por quê? Porque ser pai é um ato de amor, ser mãe também. Então, existem várias formas de você demonstrar amor ao próximo, tendo como objeto desse amor uma criança que está destituída do seu lar, né? Legalmente, a adoção é uma delas, né? Mas a adoção é a única que você precisa ter esse a mais de querer ser pai e mãe, de querer que sua família aumente, sem distinção entre o filho biológico e o filho adotado. É filho ou filha e ponto. Não tem esse adjetivo que a gente coloca quando a gente está explicando didaticamente, mas no coração é filho e ponto. Não tem filho adotado e filho biológico. E aí, por exemplo, você pode ser um padrinho ou uma madrinha de uma criança institucionalizada. Inclusive, existem casos que você pode tirar a criança para passar um fim de semana, levar ao teatro, levar à praia, né? Você pode ser uma família acolhedora, que é mais ou menos o que nos Estados Unidos chamam de foster home. Você traz a criança para a sua família, você não vai adotar, mas você cuida até que ela seja adotada por outra pessoa, outro casal, enfim, outro contexto. Então, é muito legal a gente estar informado do que a lei garante como direito das famílias e das crianças também, né, dos adolescentes. Porque existem várias formas de você demonstrar amor ao próximo em relação a essas crianças, né? E não necessariamente precisa ser a adoção se você não tem condição de ter um filho adotado. Mas eu queria falar isso porque, de repente, a pessoa não quer, nunca planejou, é um direito também não querer, né, ser pai por adoção ou mãe, mas existem formas de você acolher essas crianças que estão nessa situação
como Família Acolhedora, é um programa, né, acho que é gerido pela prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, ou ser um padrinho, uma madrinha, etc. Então, mas a gente tinha optado por aumentar a nossa família mesmo, então a gente foi no caminho da adoção, e o Gael está aí com 2 anos e 2 meses, né? Já está com a certidão de nascimento dele nova, o meu nome, o nome da Diana, o nome dos avós, o novo nome dele, direitinho, né? Então, foi o início, né? Assim, terminou o início da nova era dele. Assim, quando a gente não precisa mais ficar andando por aí com a guarda da criança, né? Porque não tem o nosso nome para provar que é nosso filho, tem que ficar andando com a guarda. Agora, sim, tem a certidão, está resolvido, não tem nenhum problema mais, né? Nesse sentido. Nem medo, né? Billy, Billy, Diana, eu estou imaginando aqui a quantidade de perguntas que o pessoal gostaria de estar fazendo e estou... Eu não vou dizer que são só curiosidades minhas, não, tá? A gente tenta representar um pessoal que está curioso também. Eu acho que muita gente, depois desse testemunho e desse conteúdo todo, vai ter curiosidade de querer perguntar, falar, e a gente, óbvio, vai fazer essa ponte com vocês. E eu tenho uma curiosidade, eu sei que se deixar aqui, essa aula vai durar 4, 5 horas, tem muita coisa. Mas eu tenho uma outra curiosidade. Se lá na frente, eu acho que vocês já devem ter escutado e muita gente perguntado sobre isso. Se por acaso o Gael tiver curiosidade de conhecer a sua mãe biológica, ela estiver viva, ou como é que vocês... O que vocês estão programando ou nunca pensaram sobre isso? Acho que Diana tem experiência de sobra aí, porque tem irmãos adotados, né? Como você falou. Como é que tá os planos em relação a isso? Como é que é o ensinamento? O que essas instituições que trazem conhecimento e ajudaram vocês a tomar a decisão? Como é que é isso para vocês também? Quais são os planos em relação a isso? Se ele tiver curiosidade de saber quem é ou visitar, como é que seria isso para vocês e como vocês estão se programando para isso? Então, a gente não tem nenhum intuito de esconder a história dele. Ele, desde já, a gente fala sobre isso com ele, por mais pequenininho que ele seja. A gente usa o termo adotou, a gente vê desenho, em desenho aparecem muitas situações de adoção, a gente fala, ia lá, igual o Gael, ele foi adotado, a gente usa o termo para que não seja criado nenhum tabu. Então, a gente quer que seja uma coisa bem natural para ele, que ele se aproprie da história dele, até para que ele entenda, né? Porque por mais que ele era bebezinho, mas a criança sabe que, né, tem um radar interno ali e ele sabe que tem alguma coisa diferente. Então, a gente não quer nunca criar um tabu e um segredo com relação a isso. Se quiséssemos também, já não daria agora, né? Está gravado. Está gravado. Não é a nossa intenção. Com relação à procura da família biológica, é um direito dele. A orientação, o que a gente recebe lá é isso. A criança ela tem direito de procurar essa família a partir dos 18 anos. Então, a documentação dele, da família biológica, da entrega e tudo mais, a gente não teve acesso, porque essa documentação é dele. Quando ele fizer 18 anos, se ele quiser procurar, ele tem todo o direito de ir no local e ter total acesso a isso, inclusive endereço, nome e tudo mais. Nome a gente tem, né? Mas endereços e todos os pormenores da família biológica. A nossa intenção, a minha pelo menos, se ele quiser que ele tenha, eu quero que a gente tenha uma relação durante esses 18 anos, agora 16, que ele possa se sentir acolhido a ponto de falar assim, mãe, eu quero saber das minhas origens e eu poder apoiá-lo. Eu não quero nunca que a gente tenha uma relação em que ele se sinta que ele não pode falar isso, que talvez meus pais deixem de me amar porque que eu quero procurar a minha origem. Legal. Eu quero que a gente tenha uma relação que ele possa se sentir dono da sua história e que ele possa... Isso é o que eu quero, né? Daqui a 16 anos a gente pode gravar novamente, eu te digo se tudo certo. Mas a intenção no coração é essa. Legal. Não, é a nossa, é a minha também, só para registrar que também é a minha intenção. Mas não é não é um ponto fácil de pensar, nem de responder.
A gente não quer parecer assim, sabe, aquela família idealizada, nada, vai dar tudo certo. Nossa, eles são um show. A gente é show também, né? Mas não é fácil de pensar. Se você realmente parar para racionalizar, assim, qual será o sentimento que eu vou ter se ele chegar para mim e falar, eu quero lá em Belo Horizonte, né? Conhecer meu pai biológico, minha mãe biológica. Com certeza não vai ser, pô, show, vamos lá. Vai ter uma coisa assim, né? Sempre dá uma pontinha assim, poxa, o que será que vai acontecer, né? Mas é o que a Diana falou. Se for um tabu, tabus são quebrados, né? Sempre são quebrados com muita dor, normalmente. E aí, para que isso não aconteça, acho que é muito mais fácil tratar isso com naturalidade que a situação merece, né? Então, essa é uma pergunta que sempre aparece nas preparações para adoção. O momento da revelação, né, que eles chamam. Quando que a criança vai saber que foi adotada. Então, tem gente que esconde por muitos anos, de repente aquilo, boom, explode, de uma maneira ou outra. Eles não recomendam isso, né? Não. Eles não recomendam esconder. Não, recomendam que seja sempre natural isso. Eu acho que a Diana usou... Não haja esse momento de revelação. Acho que você usou uma expressão muito... eu acho que você usou uma expressão muito legal que você falou. É um direito ele conhecer a história dele, né? Eu achei muito bonito essa... É legítimo, as origens, é um direito dele, você não pode abrir mão, você não pode negar esse direito a ele, você pode sim, se ele não quiser, ótimo, né? Ou melhor, enfim, mas eu acho que essa expressão que você usou é perfeita, é o direito dele conhecer a história dele, né? Eu acho muito legal isso. Uma pergunta que também sempre fazem é como está agora? Era a próxima. Era a minha próxima. E aí? O Gael, ele seguiu todos os ritos que a gente ouve nessas reuniões. A gente teve o período de lua de mel, que ele era um bebê gostoso, que dormia, e que nhanhanhé, e de repente molharam o gremlin, e ele não dormia, ele não comia, ele só chorava, ele era irritado, e a gente foi ficando completamente maluco em Belo Horizonte, em pandemia, e ninguém para ajudar. Aí a gente pediu arrego e veio para a casa dos avós para ter ajuda. Muito bom. E aí a gente teve ajuda do Raquel e Alexandre, dos meus pais, e aí a gente levou ele ao médico, a gente descobriu que ele tinha uma intolerância à lactose, mas que também não era só isso, né? Ele tá com tudo tratado, a saúde dele tá perfeita, mas é uma coisa dele. Ele é uma criança inquieta, ele é uma criança que tem dificuldade para dormir, ele teve que fazer tratamento, ele tem medo, ele tinha um quadro de hipervigilância, então você podia entrar no quarto pé ante pé, que ele acordava desesperado, chorando. Então, mesmo muito pequenininho, a criança já vem com esses traumas. A gente não sabe o que as crianças passaram. Caramba, incrível. Ele já veio com traumas, então ele já tinha medo. Ele era contido, ele tinha... Tenso, né? Ele era tenso, a gente não conseguia puxar ele. Quando a gente pegava ele no colo, ele se puxava para trás. Então, ele já demonstrava fisicamente que ele tinha traumas. E isso se reflete até hoje, vai fazer parte da vida dele. Ele vai ter que aprender a lidar com isso e a gente também. Então, esse processo de conhecer quem ele é e ajudá-lo, criar conexão, ele é uma coisa muito longa. Por mais que você tenha consciente que é meu filho e tal, mas você conseguir estar confortável naquela situação é muito longo. Até vou contar uma coisa que Marcos nem sabe. Hoje eu estava no sofá. Hoje eu estava no sofá, Gael já está com a gente há quase 2 anos, né? Eu estava no sofá, assim, um pouco de costas para ele, né? Recostada, mexendo no celular, e ele estava do meu lado. E ele é uma criança que não fica agarrado, né? Enquanto o Jonas era todo meloso, de querer estar no colo, que tu já até dava uma afastada. Ele não, ele quer o espaço dele, ele é independente, ele quer comer sozinho, ele quer fazer tudo sozinho. E aí ele estava vendo o desenho e aí ele fez assim, nas minhas costas. E aí eu fiquei imóvel. Depois de quase 2 anos, foi a primeira vez que isso aconteceu de uma forma tão natural.
O neto encostou na minha mãe. Então, é um processo muito longo, mesmo quando você tem bebezinho, ele tem toda uma dificuldade de se entregar para essa relação. Então, a responsabilidade é totalmente dos adultos para ajudar essa criança a se entregar, e é muito difícil, porque é muito frustrante. E lidar com frustração é muito complicado para o bebê e para a gente. Uhum. É muito difícil. Que eu acho muito interessante, porque, assim, eu fiz leituras não só para hoje, assim, mas li outras coisas antes, matérias e tal, de perfis psicológicos, e eu tô achando muito interessante, porque eu acho que nas matérias, quando eles demonstram meio que essas fases, tipo, de aproximação, a lua de mel, onde tudo é perfeito, e, tipo, todas essas fases, eles falam muito de crianças mais velhas, tipo, como se fosse um problema de crianças mais velhas. Mas aí você tá falando agora, tipo, que ele chegou com 5 meses e que mesmo assim aconteceu todas essas fases direitinhas, e aí, tipo, eu acho que me faz pensar de como até bebê a gente ainda carrega alguma coisa com a gente, de coisa que aconteceu. E às vezes eu acho até que talvez no processo de adoção os pais possam querer bebês, porque talvez não carreguem tanto, mas que Mito. carrega do mesmo jeito. Fake news, não é verdade. Carrega e é difícil, é muito difícil. Eu queria compartilhar um versículo também, que eu tava com ele na cabeça, só que eu não sabia, assim, se ia encaixar, então eu nem coloquei, assim, quando a tia Jaque levantou as perguntas do que eu precisava falar. Mas é Salmos 68, 5, que é Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. E também Tiago 1,27. Peraí. Que fala: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. E eu acho que, tipo, eu fico pensando muito nisso, porque tem uma outra versão de Tiago 1,27 que fala sobre ajudar órfãos e viúvas nas suas necessidades. E eu acho que qual é a maior necessidade que um órfão tem de ter pai? Eu acho que, tipo, por mais que tenham visitas a abrigos e tal, e que pessoas deem roupas e brinquedos, a maior necessidade que eles têm, na real, são pais. Pessoas que vão depositar carinho, amor, valores neles. E eu acho que, não sei, eu só quis trazer um pouco de foco nesses versículos, que eu gosto bastante deles. Uhum. Engraçado, Alana, que um dos meus versículos, um dos meus trechos, né, da Bíblia favorito é quando Deus, em Isaías, ele fala para o povo, não, porventura não é esse o jejum que escolhi? E aí ele fala de acolher as viúvas, acolher os órfãos. Então, muito mais do que prestar aquelas homenagens, né, aqueles cultos longos e tudo mais, né, aquelas adorações e às vezes adoração da boca para fora, é fazer a vontade dele. E ele sempre coloca os órfãos, né, os órfãos, as viúvas, quer dizer, aqueles que são os desvalidos, aqueles que não têm muitas vezes ninguém por eles. E eu quero aqui finalizar agradecendo muito ao Marcos, o Billy, a Diana, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Muito obrigada pela honestidade que vocês fizeram um relato de vocês. Eu acho que é maravilhoso essa sinceridade, né? Não escondendo os pontos positivos e os pontos negativos, às vezes, que as pessoas falam, assim, não escondendo os desafios também, que é adotar. Quero agradecer muito a Alana. Obrigada, Alana, por você ter assim, colocado para a gente, né, esse tema. Esse tema é muito importante mesmo. Quero agradecer ao Bruno, né, e dizer que continuamos aqui e quero que a igreja fique com o Senhor, que todos estejam abençoados. Um bom domingo para todos. E também lembrando que qualquer pergunta, sugestão, informação, vocês podem utilizar o ebdpergunta@gmail.com e passar para a gente aquilo que vocês tiverem de dúvidas, de sugestões, de informações.
sugestão de leitura, tudo isso é muito bem-vindo. Então, até mais, fiquem com Deus.